Com muita alegria e satisfação, em nome do Senhor Jesus, viemos aqui nesse lugar para adorar a Deus, para adorar o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Você que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, adore a Deus na beleza da sua santidade. Você que não teve ainda essa experiência, ouça a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite. Vamos cantar com alegria, nós queremos Deus em nossas vidas. É pra ti, Senhor, toda adoração, todo louvor. Eu quero. Eu quero é Deus. Nada mais eu quero nesta vida. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim. Ninguém morreria assim em meu lugar. O que aconteceu? Diga. Foi uma morte terrível pra me salvar. Exatamente por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que mais ele é? Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. O que mais? Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Amém. Você quer Deus? Eu quero Deus na minha vida todos os dias, de domingo a domingo. Deus no café da manhã, no almoço e no jantar. Que Deus esteja participando de nossas vidas integralmente. Glória a Deus. Seja conosco, meu Pai, seja com cada um de nós, nos dando sabedoria, nos dando de Tua graça, nos dando de discernimento. Graças te damos, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem otorgado em nossas vidas. Quantas coisas acontecem conosco. Nós estamos indo de casa, Deus, e às vezes para vir para a Tua casa, para te adorar, para fazer um trabalho santo, um trabalho devocional. Mas nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus e a vontade de Deus, ela não permanece vazia. Ela flui de uma forma ou de outra. A vontade de Deus permanece. Oh, Deus. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Creia nessa palavra. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. O que pode acontecer na casa de Pai? O cego enxerga, que mais? O coxo anda, o morto se levanta. Eu creio pra adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda,
casa de meu pai, na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de a unção e a poder. Eu creio que na casa de meu pai, a unção e a poder. Oh, na casa de meu pai, a unção e a poder. E a fofoca cai, 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 e a doença vai, 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 e o demônio sai, 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 e não há. Cai, 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 e a doença vai, 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 e o demônio sai, 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 e não volta mais. Aleluia. Oh Deus, aquele lugar de bênção, aquele lugar de amado. Irmão Charles, venha louvar o Senhor juntamente. Louvado seja o teu nome, Jesus. Seja nos abençoando cada dia mais, Senhor. Continuamos adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Quando eu era lá do mundo, a minha vida era um sertão. E agora? Mas agora eu sou de Cristo, sou uma bênção pra essa nação. Quando eu era lá do mundo, a minha vida era um sertão. E agora? Mas agora sou de Cristo, sou uma bênção pra esta nação. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuva, uma chuva de bênçãos, é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Jesus prometeu que jamais me deixará. Hoje eu tenho essa terra pra colher e pra plantar. Que mais? Jesus Cristo prometeu que jamais me deixará. Hoje eu tenho essa terra pra quê? Pra colher e pra plantar. Aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é as bênçãos do Senhor em nossas vidas vai derramar. E aguaceiro e chuvarada aleluia, é o que Deus vai derramar. Olha o que Deus diz, ó. Até o pardal encontrou casa. Que você, Brasil, encontre a minha casa. Deus diz assim, ó. Até o pardal encontrou casa. Que você, Brasil, encontre a minha casa. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E
e aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar, é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar, e aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Glória a Deus. Aleluia. Esteja receptivo às bênçãos do Senhor, porque elas virão como chuva forte, elas virão. Oh Deus, nós vemos que a tua vitória está presente neste lugar, em nossas vidas. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. Oh Pai. Está presente aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Pelos olhos da fé Ele está aqui, operando em nossos corações. O que devemos fazer? Assim, ó. Devemos crer e descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Ei, essa casa será chamada casa de oração. Creio. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará. Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, e Jesus Cristo é o Senhor. Oh, e Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Oh Senhor, como tu és grande em nossas vidas, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Oh Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. Pai, Queremos o teu nome engrandecer obrigado, Pai. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda comigo. e é por isso que diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Temos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Seja o teu nome, meu Pai. Irmão Ricardo tem a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz a toda a igreja. Que Deus continue nos abençoando. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem fim em nossas vidas através deste louvor e da palavra que está por vir. Eu quero saudar os irmãos da Igreja Batista, a Palavra Viva em Nova Cruz. Quero saudar os irmãos da Segunda Igreja Batista de Ceará e o de Parnamirim. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 até o 20. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. E diz assim a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar. E ajuntou-se a ele grande multidão de sorte. E entrou e assentou no e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve,
eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós os ministérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas seus corações. E a mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem. Um 30, outro 60, outro 100. Que Deus nos abençoe. Pastor Cabana está com a palavra. Irmãos, antes, pastor, entre, vamos orar. Pedir ao irmão Davi que nos ajude. Vamos orar pela família da Igreja Batista do Jiqui, das demais igrejas. Vamos orar por todas as famílias no mundo. Vamos orar em prol do reino. Vamos orar em nossos líderes, dos nossos governantes. Vamos orar em prol desse projeto, deste culto online. Vamos nos dedicar a orar e apresentar o projeto missionário de todos os missionários. Que a gente possa
diante de Deus, eu vou marcar 1 minuto para que você de casa e nós aqui oremos. Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo nosso acordar. Reservado para nós. Nós sabemos que não é fácil, que não vai ser fácil, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos perseverantes, nós somos cristãos verdadeiros, confiantes na palavra do Teu amor. Ó Deus, toma a frente da vida dos enfermos, toma a frente da família dos irmãos da Igreja Batista do Jiqui e de todas as igrejas no mundo. Toma a frente na vida dos nossos missionários, dos nossos evangelistas, dos nossos pregadores, dos nossos pastores. Senhor, toma a frente na vida dos governadores, dos seus líderes, para que nós possamos, diante de todo este povo, reconhecer cada vez mais que Tu és o Senhor de tudo e o Senhor de nossas vidas. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, agradeço aqui ao irmão Ricardo, agradeço a equipe do Louvor maravilhosa que tem nos abençoado aqui, grandemente. Somos gratos a Deus por esse momento especial, ficamos felizes pelas orações que são realizadas, por aquelas pessoas que estão atravessando essa pandemia com muita dificuldade. Algumas famílias tiveram percas, perderam seus entes queridos, e muita dor em muitas casas e muitos lares. Deus abençoe, consolando e confortando essas pessoas, e que também esse mesmo Deus nos proteja as nossas famílias, de todo aquele que está nos assistindo, de todo esse mal. O nosso texto hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 1, que o irmão Ricardo leu, da parábola do semeador. É um texto, por demais, já pregado por vários autores. Eles têm explorado esse texto, esse assunto, e nós vamos tentar dar uma vertente meio ousada. E como todo mundo já se afastou aqui, estamos bastante distantes, eu vou pedir permissão para retirar a máscara. Muito bem. O som agora pode chegar até um pouco melhor para vocês que estão aí do outro lado. A semente e o solo. Temos 3 coisas que podemos destacar aí: o semeador, a semente e o solo. Nós temos aí, além de solo, a gente tem os vários tipos de solo, um solo com vários tipos de reações, né? E também temos que tipo de solo você que está nos assistindo, nós hoje aqui, que solo nós somos. Bem, Jesus ensinou bastante por meio de parábola. Parábola é uma forma geométrica, ela tem essa curva, e ela explica claramente que um ponto, ela usa um ponto, um assunto, e em outro
ela usa outro argumento para explicar aquele assunto. Você faz uma viagem. Então é uma narrativa alegórica, no qual um conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Usaram esse mesmo método de ensino. Você tem Buda, Confúcio, os filósofos, Sócrates usou bastante parábola. Então, Jesus também apoderou-se desse método que achou eficiente e esclarecedor e um tanto atrativo. Então, você veja que as multidões o ouviam porque era bom o seu ensino. A parábola do semeador, ela está bastante dentro da vida social do povo que estava ouvindo. Nós temos um povo judeu, um povo de uma economia pecuarista e agrícola, e aí a gente tem, com a presença dessas duas economias na sociedade judaica, a economia pecuarista e agrícola, era fácil entender claramente a parábola do semeador. Então, falar de semeador para quem planta é fácil, falar de solo para quem planta é fácil. A gente está aqui dentro de um cidadão especialista em pecuária, em solo, em agrícola, e ele está me assistindo aqui e está vendo que eu sei que ele está confirmando o que eu estou dizendo. Então, é fácil. Então, Jesus utilizou isso. O povo judeu, o povo hebreu, de uma forma geral, desde Caim, Noé, e toda a economia judaica, ela passou pelo período pecuarista e agrícola ao mesmo tempo. Então, o povo plantava. Você vê as colheitas, você vê como tratar as colheitas ali em Davi, antes de Davi, né? com a Ruth, Joás, esse pessoal trabalhando essa parte aí de semeador. Né? Então, é fácil Jesus explicar uma parábola dessa para os seus discípulos, e o entendimento deles foi bastante receptível. Então, vamos entender. Quem é, de fato, o semeador dessa parábola? Ele é um semeador inquestionável. Então, a gente não está tratando de um semeador que possa ser que tenha falha nele. A parábola não dá espaço, não agora, mas quando nós fazemos a aplicação da parábola, né, e nos colocamos como semeador, então há uma chance de sermos imperfeitos. As pessoas, às vezes, vão explicar a parábola e se coloca como ele plantando a semente, como ele pregando o evangelho, que é como se utiliza. Então, a semente é boa, mas às vezes, se você se colocar como semeador, fique sabendo que há uma probabilidade muito grande do semeador não ser perfeito, cometer erros. Então, o semeador aqui é Jesus. Então, o entendimento da parábola fica fácil entender sobre a plantação e sobre a colheita quando você coloca Jesus nisso. Quando é o homem que está semeando o evangelho em tal canto, eu semeei. Olhe que você não é um semeador perfeito, então você não se enquadra nessa palavra. Nenhum homem se enquadra nisso. Portanto, haverá certamente falhas no semeador, né? Isso é bom para, se você me compreender, para entender onde é que eu quero chegar com esse discurso. Às vezes, o método empregado para cada um de nós poderá ser um método falível e sujeito a reparos. Então, mesmo que como exemplo da pregação, que não é o caso aqui, que é Jesus, a gente vai cometer erro e
pode ser que a gente não tenha uma boa colheita, porque nós somos falíveis. Tem um grande pregador que é muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro, chamado Padre Antônio Vieira. E Padre Antônio Vieira faz uma crítica muito profunda com relação a esse sermão e quando ele coloca os interesses peculiares de cada pregador. Isso nós estamos falando do século XVI e XVII. Então ele diz que a vida dos pregadores não conduzia com a mensagem do Evangelho que eles pregavam. Então, entenda como disse antes. Se o semeador somos nós, há uma grande probabilidade da plantação não ser perfeita. Então, a dificuldade de você plantar e colher, sendo você o semeador, é muito difícil, porque você, como eu, não temos nenhuma gerência. E os pregadores que Padre Antônio Vieira cita, ele diz o seguinte: o preconceito, a discriminação, índios nativos e negros, não é? Eram justificadas nos seus sermões. Como você pegava a palavra de Deus, ela ia encontrar guarida no ouvido de uma pessoa, se você está semeador perfeito. E não, a sua palavra não vai encontrar guarida, não vai germinar dentro de ninguém. Então, o semeador aqui tratando na parábola é Jesus. Os semeadores aqui, eles necessitavam absorver primeiro a semente e deixar ela brotar dentro deles, e somente depois que elas brotassem dentro deles, transformasse eles poderiam ser semeadores à altura, semeadores usados por Jesus, quando ele já fosse totalmente transformado pela semente que eles estavam pregando. Foi assim que Jesus disse: vinde após mim e eu vou ser pescador de homens. Para você ser pescador de homens, um grande semeador como Jesus, seguir os passos dele, você tem que ir após Jesus, não à frente dele. Não usar a sua palavra para os seus próprios interesses, mas os interesses de Jesus. Então, as pessoas às vezes colocam Jesus lá atrás. Por isso que só a plantação, quando eles jogam a semente, não é bem aceita. O solo não é o problema está sendo aqui estamos tratando aqui do semeador. Esse sermão realmente de Padre Antônio Vieira parece, isso é um discurso dele, uma reclamação dele, né, nos seus discursos, do século XVI e XVII. Eu nem estou falando do século XXI, né? Interessante. Nós acreditamos que o problema dos semeadores, tanto na época de Vieira como na nossa e geralmente bem lá atrás, bem distante deles mesmo. Agora, o outro problema desse sermão, já falamos aqui que o semeador perfeito, só Jesus. Portanto, quando alguém prega o evangelho e não dá certo, não tem guarida na sua palavra, a semente do evangelho não é germinada, não é o problema da semente, é o problema do semeador, no caso, os homens que são cheios de falha. Agora, a semente boa não tem que se questionar. É a palavra de Deus. Estou referindo que a semente pura, boa, sem nenhum defeito, é a palavra de Deus, como também o semeador perfeito é Jesus. Mas, quando a gente o que está sendo pregado nas igrejas, os sermões que são pregados nas igrejas, a gente tem um problema aí. Nem sempre a palavra lida na igreja, que é a palavra perfeita, ela é explicada com perfeição. As muitas hermenêuticas pessoais, as muitas exegeses de cada um,
nada dentro das pessoas, ela chega dentro das pessoas já modificada, porque a interpretação dada daquela palavra não é o que Deus disse. Muitas coisas que os pregadores dizem não é o que Deus diz. É diferente. Mesmo eles usando a semente boa, eles conseguem torcer a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Nós temos hoje que o maior de todos os evangelhos, mas tem um evangelho que superou todos os demais. Marcos, segundo Lucas e segundo João. Mas o quinto evangelho é um troço. E é esse evangelho que predomina. É o evangelho segundo eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu, só eu. É o evangelho da minha conveniência. Então a gente entende o evangelho conforme a nossa conveniência. Isso é uma abominação. E é esse evangelho que é pregado nas igrejas. O cristianismo está carcomido por causa desses pregadores que, além de não ter vida suficiente para apresentar o evangelho, também torcem a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Então eles destroem a semente torcendo ela. A palavra de Deus é infalível, mas as pessoas, quando a transmitem, escuta, é a palavra que os pregadores querem que você escute. Né? Basta analisar o dia da prosperidade, da alta ajuda, tem se distanciado demais da palavra de Deus. É o evangelho segundo eu, Joaquim, segundo eu, Manuel, segundo eu, Antônio, segundo Chico, segundo quem eu sei, né? Essa semente pregada não é a palavra pura do Senhor Jesus. Ela pode até mas não pode produzir novo nascimento, não pode produzir vida eterna às pessoas e nem transformar o mundo com essas palavras. Essas pessoas são convencidas, mas não são convertidas. Torna-se apenas um seguidor de um pastor, de um padre, de um líder qualquer, mas não é pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Os líderes é lamentável, mas esse é o evangelho que nós temos mais ouvido por aí. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo não é palavras de pessoas, de pastores, de líderes, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta o pregador usar de palavras bonitas, bem colocadas, para convencer. Paulo foi categórico quando ele disse para os corintianos, disse assim: eu não fui até vocês com palavras persuasivas, eu fui até vocês com novidade de vida, com vida transformada. Com o homem que eu era, totalmente diferente. Eu me apresentei diferente demais do que você sabia que eu era. De perceber, cuidar de vocês. Então, essa é uma diferença grande. Então, não é palavras persuasivas que tem que trazer as pessoas para o evangelho, mas é vida, é transformação. Né? Portanto, palavras de Deus não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é limpa, pura. Lá em João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra. A palavra de Deus santifica. Ela diz, em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela liberta. E Jesus diz isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, quando as pessoas fazem essas maldades, usando a palavra de Deus, pregações torcidas, né, em nome de Deus,
Pedro, em sua carta, no capítulo 3, ele enfatiza que os servos do Senhor vivem na prática do bem. Ele não tem conveniência do bem. Você ser conveniente com aquilo que é bom para você. Não. Vive na prática do bem. O bem é uma anulação sua em sentido de você ajudar o outro. Só pode ser bom para você aquilo que também é bom para outros. Não tem algum problema errado aí com isso, né? Os métodos inconvenientes, cheios, inclusive, o Evangelho com métodos inconvenientes, cheios de ameaças escatológicas. Se você a forma como as pessoas dizem, às vezes, não é bem assim, né? A gente tem sofrido muito essas ameaças, né? O problema é que muitas pessoas vão dizer que pelo menos essas pessoas são diferentes. Elas entraram no Evangelho e estão aí com a diferença do que não estão no mundo. Mas estão no Evangelho, enganando as pessoas, a diferença de estar no mundo, né? As pessoas possam pagar a Bíblia diz que o escândalo há de vir, mas ai daquele por onde vem o escândalo. O rigor na eternidade é maior para as pessoas que ludibriam, que enganam, que lideram, do que para aqueles que são liderados. Portanto, vejam cuidado, né? Não significa dizer que são locais de muita gente que são convertidas ao Senhor Jesus, né? A estatística com relação a isso é muito pequena. Falamos do semeador, que é Jesus, e esse é perfeito. Falamos que quando a gente semeia, nós não somos perfeitos, então há uma probabilidade de a gente não colher. Falamos da semente, que é a palavra de Deus, e quando você prega a palavra de Deus, a semente, ela é pura, mas quando você também faz uma interpretação honesta, correta, aí você prega a semente, você coloca a semente lá, planta. Não a palavra de Deus torcida. A palavra de Deus torcida não é semente pura. É uma semente já com problema. Solo aí. Qualquer pessoa que rejeita uma pregação de um pregador que diz que está pregando coisas inconvenientes à Bíblia, mas de seu interesse, ele pode dizer por aí que está pregando a palavra de Deus, que está jogando a semente boa em solos, e o solo é que não é bom. Então eles transferem a do seu infortúnio na plantação, de não ter galgado êxito algum, eles transferem para o solo. O solo que era ruim, não deram ouvido à palavra. Então é assim que a banda toca. Usado bastante isso como desculpa do seu péssimo evangelho. Não é bem assim, né? Jesus, aqui em Marcos, assim, e aconteceu que quando estava ia comer. Aí as pessoas assim, olha, sabe fulano que não quis saber? Era fulano chamado Chico, um Chico, né? Chico só porque é um amigo meu que eu posso mexer com ele. Ele era a semente do meio do caminho. Então, já dá nome às pessoas. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Sabe, Manuel? A semente que caiu entre os solos pedregosos, então ele não estava preparado. O solo dele
né? Era um solo fraco. E outra caiu entre espinhos e cresceram os espinhos e sufocaram. E não dizer, era Antônio. Não foi, deu certo. Então ele sobe, as pessoas colocam o nome das pessoas. Mas outros caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto, um grão por 30. Isso aí era Joaquim. Joaquim era somente quem caiu em terra boa, ele era uma terra boa, ele estava pronto para receber a palavra de Deus. Ele não tinha nenhum problema com isso, ele ouviu a palavra de Deus e logo ele aceitou. Isso não é bem assim, né? Não é bom a gente transferir para as pessoas esse problema. Nós estamos tirando aqui a responsabilidade do solo, desculpe, do semeador, sendo Jesus, perfeito, a semente, que é a palavra de Deus perfeita, não é aquilo que a gente torce, e agora o solo. Né? O solo, a gente vai trabalhar agora noutra perspectiva, né? Deus. Mas, irmãos, não é uma palavra pura, não tem solo que dê certo. Nem um solo bom. Ok? A gente sabe que há alguns teólogos, né, muitos uma linha dura, que acha que nem precisa pregar o evangelho, porque está todo mundo já escolhido, está todo mundo para a eternidade no céu, outros nasceram determinados para o inferno, então não precisa mais pregar a palavra. E todos aqueles certinhos vão ser escolhidos na hora certa. Sendo assim, para que pregar a palavra? Né? Não é bem verdade assim não, né? A gente tem responsabilidade. Você pode ser um escolhido para uma missão específica de Deus. Aí, você não pode fugir à responsabilidade da missão que Deus te deu. Mas quando a gente tem essa linha de que os escolhidos já são todos predeterminados, então diz assim, fulano se converteu porque ele era um escolhido e o solo dele era bom, ou seja, ele era um solo perceptível, estava esperando a mensagem, ouvir e atender. Da responsabilidade de corrigir os erros, que é pregar um Jesus verdadeiro, uma palavra pura e ter, de fato, um cuidado com o solo. Né? O cuidado, o solo são as pessoas, nesse caso aqui, entendeu? A ordem é toda criatura. E eu faço um acréscimo aí, um adendo, né? Se possível, sem palavras. Com a sua vida. Porque se a sua vida não tiver condizente com a palavra, Vieira disse isso aí no século XVI. Não tem como. Popular, adoro dizer dito popular, né? Eu escrevo sobre os ditos direto aí. O dito diz o seguinte, né, afirma o seguinte, o dito diz é redundante, né, segundo a minha professora Joilza, né, o dito afirma o seguinte, a sua vida fala tão alto que eu não ouvi a sua voz. Então, a gente prega muito mais com a vida. Sem entrar no mérito daquela história que o homem, né, o marido e o cônjuge, no modo geral, tanto o marido como a esposa, ganha um ou outro pelo testemunho de vida e não com a pregação de palavra. Então, é o testemunho, é a modificação, é a transformação das pessoas. Então, pessoas que receberam a palavra de várias formas. Alguns aceitaram, algumas querem, mas não querem. Não querem a palavra de Deus por completo, querem só uma parte dela. A semente, né, que é semeada à beira do caminho, é a palavra que não é entendida. A segunda semente, em lugares pedregosos, é entendida, ela é compreendida a palavra assim superficialmente. A terceira semente, ela é sufocada.
que dá fruto, é entendida profundamente, a pessoa compreende profundamente a palavra e cria um compromisso com a ação mesmo do Evangelho. Então o Evangelho entra nela, né? Mas será que uma só pessoa pode ter ou pode ser todos esses tipos de solo? Uma só pessoa, um solo, não é? Um só solo com várias reações. No medieval, as pessoas usavam a figura era dividida em 3 campos. Então você plantava em um determinado campo, você plantava um tipo de cultivo, em outro campo outro, em repouso. E depois você estava sempre revezando para que tivesse sempre um campo protegido, como chama, puro, natural. Então você protegia o solo e você tinha sempre boas plantações, boas colheitas, quando você fazia a divisão da plantação em solos. Então veja bem, e era um só terreno, apenas dividido. Então, será se há uma só pessoa, ou seja, uma só pessoa, ele pode ter todas essas. E a gente está falando, não é de rejeição, nem de aceitação do Evangelho, mas é de pessoas que passam por todos esses problemas, de uma vez só, né? A gente tem que fazer leitura sobre isso. Se a gente entender que uma só pessoa pode passar por vários problemas, a gente não vai desistir. E a pessoa fizer descaso dele, ou não fizer caso algum com o Evangelho, aí a gente, isso aí é um solo, não tem graça, improdutível, infértil. Aí, não é bem assim não. Nós já fomos solos inférteis. Nós já ouvimos a palavra várias vezes e a desprezamos. Fizemos o vídeo de mercador, muitas e muitas vezes. Mas alguém, movido pelo Espírito Santo de Deus, insistiu conosco. E o Espírito Santo, na hora certa, encontrou guarida em nossos corações. Então, nós não temos autoridade do Evangelho para isso. A nossa missão é pregar o Evangelho. Muitas e muitas vezes a gente recebe o Evangelho e fica confuso. Porque há confusão, como eu acabei de dizer, com o pregador, com o semeador. Há uma palavra que não era bom, a semente que não era boa, não era a palavra pura, e ele fica confuso. E outros podem até desprezar mesmo. Não tem força suficiente para permanecer. Não é que essas pessoas não queiram Jesus. É que essas pessoas, elas estão, de fato, sofrendo dentro da igreja. É uma coisa que precisa ser realmente restaurada e consertada. Vamos apelar para dizer a música, né? Para não cantar a música. Está tudo errado. Não é que está tudo errado. É que a coisa precisa mudar. Nós estamos vivendo um momento que precisamos, de fato, de uma reformação. O povo precisa ser santo, se separar das coisas ruins e voltar-se para Deus. Praticar a honestidade, a solidariedade, o amor, a fraternidade. Essas coisas estão longe do Evangelho. O mercantilismo, o Evangelho, o mercadejante tem destruído completamente. E a gente espera o quê? Que os solos sejam todos eles férteis, se nós não somos. Somos torcida, não estamos pregando a palavra pura, como é que alguém vai germinar? Né? Então a gente não pode transferir para os outros aquilo que é nosso. Que tipo de solo? Que tipo de solo? Pensa aí. Que tipo de solo você quer perguntar?
sobre a pessoa lá, que você vai pregar o evangelho. Que tipo de solo você? Responda você, na sua casa, analisando aí. Você é uma pessoa que fala direto com frente, você está atrás dele, seguindo os passos dele, ou Jesus está lá atrás? Você prega a palavra de Deus pura, doa dentro de você, bate na sua cabeça, você tem coragem de pregar a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, ou você vive o evangelho da conveniência, somente aquilo que lhe interessa? Então, nós às vezes somos esse tipo de solo. Já vi alguém dizendo que o terceiro solo é aquele que fica a filosofia B. É verdade. Nós temos aqui um evangelho cheio de gnosticismo, cheio de agnosticismo, cheio de ismos. Tem tanta coisa dentro que não é a palavra de Deus. Torcidas e mais torceu, o pessoal torce a ponto da gente não ter mais o que tirar. Não tem mais nem o que espremer. A palavra de Deus está longe de muitos púlpitos de igreja. A palavra de Deus ela é pura. E não é uma palavra, não tem meio termo. Não é assim, não é mais ou menos. A palavra de Deus ela é pura. Ela não é uma palavra da conveniência. Não quis entender nada do que alguém estava dizendo, né? Entendeu apenas superficialmente. A semente sufocada por espinhos entendeu, mas não compreende-se completamente. A semente em solo fértil, que dá fruto, né? Entendeu e aceitou. Bem, que solo você é? Não sei. Você sabe o solo que você é. Você produz o que? Você está questionando Deus e reclamando porque você não produz? Você está questionando Deus a sua palavra? Você está se questionando? Você todo Deus que você está pregando. Na sua casa. Leia a palavra de Deus, estude, tenha intimidade com Ele, se quebrante em Deus, deixe a palavra de Deus penetrar dentro de você. A palavra de Deus não é filosofia para ser questionada. A palavra de Deus, ela é a semente que vai entrar no seu coração, vai brotar, vai germinar. Você vai ter que amar a palavra, aceitar a palavra de Deus. Sabe, para terminar aqui, a gente não sabe qual o problema que você passa do outro lado aí. Nós não sei da sua vida particular, não sei o que tem na sua cabeça. Mas uma coisa eu sei, Deus pode fazer milagre na tua vida, transformar você completamente. A sua vida precisa ser transformada a partir do que você pensa, depois do que você age. Nós seremos marcados um dia por Deus. A gente pensa e de como agir. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4. Com tudo que é puro, que tudo que vem do alto, tudo que não tem dolo algum. E você haja conforme você pensa. A boca fala do que está cheio o coração. E a gente age conforme aquilo que a gente tem vontade. Os nossos desejos vão nos impulsionar. Que a gente esteja cheio de Deus, que a gente brote dela. Se você priorizar Deus na sua vida, os problemas eles serão sufocados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que teremos aqui na próxima semana outro culto em nome de Jesus. Fica com Deus. Que Jesus esteja no seu lar, penetre dentro do seu lar e no seu coração. Deus abençoe. Vamos ainda louvar o Senhor. Só para lembrar que de avisos, mas vamos louvar o Senhor nesse momento.
Glória a Deus. Uma vida com Cristo é uma vida que vale a pena. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que convém. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. Se fizer neste lugar, se se humilhar, orar em mim. A palavra de Deus nos garante isso. Se o meu povo então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos neste lugar. Estarão abertos, assim diz os olhos e os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Neste lugar, a oração que se fizer neste lugar. Bom, Ricardo, palavra em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Eu vim de máscara para poder reforçar aos irmãos a importância do uso da máscara para a sua segurança e a segurança de quem estiver próximo de você. Independente da situação. É de costume. Mais uma vez eu vou convidar você que está do outro lado aí a nos ajudar a aumentar a possibilidade de nós pregarmos cada vez mais através deste canal, desta ferramenta de transmissão de rede social. Nós temos um canal, Igreja Batista do Jiqui, que fica no YouTube. E nós precisamos alcançar a meta de 1000 seguidores. 1000 seguidores. Imagine você indicando 5 pessoas e 5 pessoas indicando mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Desta forma, nós vamos alcançar a possibilidade de transmitir ao vivo com melhor qualidade, com mais alcance, né? E também poder
interagir junto com vocês durante o nosso culto, né? Então, peço ajuda aos irmãos. Entre no nosso canal Igreja Batista do Jiqui no YouTube, se inscreva, clique no sininho e compartilhe para que a gente possa avançar com esse projeto missionário. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.